Em nosso estudo de hoje, a lição 24 do livro Segue-me, que tem como título Problemas do Amor, para que aproveis as coisas que são excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 10. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem devota-se de maneira absoluta a seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio é, comumente, o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Emmanuel hoje pega um texto que tem como título Problemas do Amor. Eu já tinha ouvido certa vez de Joana de Ângeles, nas suas lições, que o ódio é o amor que adoeceu. E eu, meditando sobre essa assertiva, eu fiquei pensando assim, será que a gente consegue imaginar algum ódio que não tenha nascido do amor? Ódio de verdade, não estou falando qualquer coisa, ódio. O que é o ódio? O ódio, por exemplo, é aquela pessoa que amava muito, confiava muito e foi traído, foi decepcionado e transformou aquele sentimento em ódio. Ou então o ódio é quando alguém fez algum mal, alguma coisa que eu tenho muito afeto, ou alguma pessoa que eu tenho muito afeto. Alguém chegou e fez o mal ao meu filho. Normalmente filho, a gente tem um amor incondicional pelos filhos. Então alguém fez alguma maldade com meu filho e eu passei a odiar aquela pessoa porque ela... Ou então alguém prejudicou materialmente alguém, alguma coisa que a pessoa tem muito afeto, muito apego e transformou aquilo em ódio. Gente, o ódio é sempre o amor que adoeceu. Só que o Emmanuel, ele vem trazer uma coisa mais completa para a gente. Ele vem trazer que fala, o ódio comumente é o amor envenenado de ontem, tudo bem. Aí nessa mesma linha ele fala assim, já o ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. É outra doença do amor. O que é o ciúme? É meu e não é de mais de ninguém. Eu não quero que ninguém chegue perto. E quem chega perto, a gente avança igual um selvagem, né, um primitivo, para poder estar protegendo e para poder estar defendendo aquilo que ele acha que é seu patrimônio e sua propriedade. Depois ele bota a soberba. A soberba é o amor desvairado a si mesmo. Eu amo tanto a mim, é o narcisista também, né? Já é em relação ao corpo físico, mas são maneiras assim que de o amor adoecendo, e o Emmanuel vai além. Antes dele falar do ódio, ele fala de trechos que aí a gente nunca teve oportunidade de pensar dessa maneira, e a gente começa a meditar. É o homem que se devotou de maneira absoluta aos cofres perecíveis. Ele jogou o amor dele todo para os cofres perecíveis e essa energia se transformou em avareza. Então a avareza também nasce do amor, mas é o amor ao
patrimônio de moeda que a gente tem aqui na Terra. Aí depois ele vem falar do egoísmo, ele vem falar assim, defesa do que possui, julgando-se o centro do mundo. Eu amo tanto aquilo que eu sou, aquilo que eu possuo, e eu acabo convertendo o amor em egoísmo. E por fim ele fala da inveja. Né? E é interessante, né, que a diferença da inveja para o ciúme, ela é muito pequena, né? Que na verdade o ciúme eu tenho e quero proteger, não deixar que ninguém chegue perto, e já a inveja, eu não tenho aquilo ainda, mas desejo mal, tenho um sentimento negativo com aquela pessoa que tem. Então eles são irmãos, primos ali, muito próximos um do outro. Os dois também derivam do amor. Então a gente vai ver o seguinte, eu me lembro de uma vez, eu já até falei em um dos estudos, né, uma vez o Divaldo Pereira Franco, ele contando que a Joana de Ângeles apareceu muito cedo e falou, nós vamos começar a escrever um outro livro, e a temática dessa vez é o amor. Aí ele falou, mas de novo? Aí a Joana de Ângeles falou para ele assim, a gente nem começou ainda, a gente está apenas começando. Isso depois de ter escrito mais de 200 livros tendo essa temática. Na verdade, a gente estudar o amor é uma coisa muito profunda, a gente vai levar bastante tempo ainda, e é até interessante que, mesmo sabendo que um dos textos mais profundos da história da humanidade, falando do amor, da caridade, está na primeira carta aos Coríntios, que é aquele, né, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos. Dessa vez o Emmanuel pegou um texto que está na carta aos Filipenses, também escrita por Paulo de Tarso. Quer dizer, Paulo de Tarso ele chegou a um ponto que ele conseguiu sim expressar em palavras da maneira mais completa o que é esse sentimento do amor, e a gente precisa estudar muito o amor, porque o amor todos nós sentimos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei do Amor, no capítulo 11, ele fala assim, a pessoa mais primitiva desse mundo, ela desenvolve um afeto, ou pelas pessoas mais próximas a ela, ou por alguns bens materiais. Não tem uma pessoa sequer nesse planeta que não desenvolva o amor por alguma coisa ou por alguém. Mas a gente vai ao longo dessas experiências aqui na Terra, experiências na carne, a gente vai aprendendo com calma o que é amor, até chegar àquele amor que o Paulo descreve mesmo, que é aquele amor que tudo suporta, tudo espera, que deseja o bem sempre, não escraviza, é o amor que liberta. Tem essa frase, né? Quem ama, liberta. Eu não tenho que ficar mantendo ninguém preso a mim, aos meus caprichos. Aliás, a gente chega ao ponto até de quando a gente entende o amor, falar, eu só quero do meu lado também quem me ame, quem me respeite. Se a pessoa não está retribuindo esse sentimento, que ela tome o caminho dela, e aqui de mim vai ficar aquele sentimento que dê tudo certo. Né? Mas eu não posso querer escravizar ninguém a ser do meu jeito e a viver do meu jeito, do meu lado, se a pessoa não está desejando. Aliás, é bom a gente começar a pensar nisso na nossa vida, né? A gente não tem que ficar prendendo ninguém. Agora, há pouco tempo, semana passada, um empregado que trabalha comigo, ele chegou perto de mim e falou, pô, você pode me despedir? Eu falei, poxa, eu não tenho vontade nenhuma de te despedir, porque eu acho você um bom funcionário. Mas eu também não quero te obrigar a trabalhar num lugar que você não quer. Né? Se você não está desejando, por que você não quer mais trabalhar aqui? Eu ouvi, falei, não, tudo bem, pode deixar, a gente vai indenizar tudo certinho, tranquilo. Não tem condição de indenizar tudo agora, de uma vez, mas a gente indenizou uma boa parte, agora vai indenizar a segunda parte. Acabou, a pessoa não tem que ficar escravizada a fazer uma coisa que ela não deseja fazer. Né? Pelo menos saindo da gente. Né? Então o Emmanuel, o que ele recomenda para a gente? Instruamo-nos para conhecer, a gente tem que estudar para poder conhecer, eduquemo-nos para discernir, porque essa cultura intelectual e esse aprimoramento moral, eles vão possibilitar com que a gente aprenda sobre o amor, a gente consiga cada vez mais desenvolver esse sentimento e dando o valor e a liberdade que todos precisam, porque Deus, que é o exemplo máximo do amor, ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós. O livre-arbítrio, com raríssimas exceções, ele é cassado quando a gente está usando, se comprometendo muito. Então, para não se comprometer mais, ele tira o livre-arbítrio, mas quando tem oportunidade, ele dá de novo, porque ele quer o progresso de todos nós.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.